A CNH é um requisito muito importante até para algumas vagas de emprego. Hoje, para você tirar sua habilitação A e B, o valor que você pagaria seria de R$ 1.300 a prazo ou R$ 1.000 à vista. Em cima deste valor à vista, se você mesmo montar todo o seu processo, o desconto pode chegar de 20% a 30%. Numa entrevista dada à TV Paraíso, o Wanderson, da banca examinadora de Paraíso, explica todo este processo. Essa questão da montagem do processo CNH, inclusive, é prevista pela Resolução 68 do CONTRAN. A Resolução 68, de forma resumida, diz o seguinte, que o processo de formação de condutores, ele obedecerá a alguns critérios. Primeiro, o interessado à obtenção da CNH, ele deve procurar o órgão executivo de trânsito ou um representante, no caso o CFC, que é a autoescola, e fazer a montagem do processo. Essa montagem do processo, ela consiste em o pagamento de uma taxa do DETRAN, onde as taxas hoje têm os seguintes valores. Para a categoria A e B, carro e moto, a taxa do DETRAN é R$ 130. Só para a categoria A, R$ 50. E somente para a categoria B, R$ 80. Essa é a taxa cobrada pelo DETRAN. Efetua-se o pagamento da taxa, emite-se o formulário RENASH e a partir de então ele vai dar continuidade ao processo. A próxima etapa seria fazer exame de saúde, exame de capacidade física, mental, psicológica, onde hoje aqui nós estamos girando em torno de R$ 115 os dois exames, tanto o exame médico como o exame psicotécnico. E após a realização desse exame, sendo o candidato aprovado, a próxima etapa é esse candidato frequentar um curso teórico, seria o CFCA, a escolinha. Esse curso teórico, pela Resolução 285, ele deve conter uma carga horária de 45 horas. O aluno ele paga pela carga horária. Então, ele procura a escolinha, faz a sua matrícula, assiste às 45 horas aula. Concluindo essas horas aula, ele será submetido a um teste teórico no DETRAN. Esse teste teórico, ele não paga nada. Ele não precisa pagar para fazer uma prova escrita, uma prova eletrônica. Sendo ele aprovado nessa prova teórica, ele é encaminhado ou procura a autoescola e vai fazer então as suas aulas práticas, onde essa taxa da aula prática é cobrada pela autoescola e num acordo entre ele e a autoescola, né? É um produto que você vai comprar, uma prestação de serviço, você vai pagar por isso, então os preços às vezes eles podem variar. Uma autoescola pode cobrar mais, outra escola pode cobrar menos, entra a questão da concorrência. Então, no que diz respeito aos valores, montagem do processo, se é mais barato, se é mais caro, onde compensa aí, está inserido nesse contexto. O candidato ele tanto pode procurar a autoescola, quanto pode vir diretamente ao DETRAN. O detalhe é que, se eu procuro a autoescola, para montar o meu processo na autoescola, eles estão prestando um serviço. A prestação de serviço, ela gera ônus. A autoescola, ela pode e deve cobrar uma taxa adicional de serviço. Muitas vezes fazem isso. Então, a economia vai existir inicialmente ali. Se eu venho diretamente ao DETRAN, monto o meu processo, emito a guia e eu mesmo providencio o pagamento, então eu já tenho um desconto, podemos dizer assim, uma redução nesse valor que seria a taxa de montagem do processo. Aí, no seguinte, o que vai acontecer? A autoescola, muitas vezes, acaba conseguindo, talvez, um desconto. Se eu procurar a autoescola, meu representante legal, não tenho tempo de ir no DETRAN. A autoescola organiza tudo para mim. Eu tenho que, mesmo procurando a autoescola, eu tenho que vir no DETRAN. Eu preciso assinar o formulário RENASH, eu preciso cadastrar a minha digital para que eu possa continuar o processo. Então, procurando a autoescola não me isenta de ir ao DETRAN, né? Tudo bem. Concluindo esse raciocínio, nós vamos para a autoescola. A autoescola, ela fecha o pacote com o aluno. Taxa do DETRAN, escolinha, exame médico, ok. Se a autoescola consegue um desconto com a escolinha, o qual essa autoescola vai encaminhar o seu aluno, existe concorrência, existe mais de uma escolinha, então a autoescola muitas vezes consegue um desconto. Exemplo, se custasse R$ 50, um exemplo, o valor da escolinha teórica, aí a autoescola me cobra a taxa de R$ 50 naturalmente, e de repente ele consegue um desconto na escolinha por 25. Quem conseguiu o desconto foi a autoescola. Eu indo pessoalmente à escolinha, se eu conseguir esse desconto, então, já houve uma redução no meu processo, no valor que eu vou pagar. Então, existem essas diferenças. Às vezes as pessoas não entendem por que é mais barato no DETRAN, às vezes porque é mais caro na autoescola. Exatamente por essas questões de concorrência, de desconto. No que diz respeito aos valores, muitas vezes pode alternar sim. Como eu falei, a taxa do DETRAN, hoje, se você for na autoescola hoje montar o seu processo para tirar a habilitação carro e moto, aqui em Paraíso está girando em torno, pela associação das autoescolas aqui de Paraíso, em torno de R$ 1.300, né?
Isso. Então, o que acontece? Ali você tem inserido nesses R$ 1.300, 130 do Detran, aproximadamente aí de R$ 100 a R$ 115 do exame médico, assim, né? 115 se não houver desconto, em torno de R$ 180, eu acredito, aproximadamente, da escolinha. Então, você tem aí o que nós chamamos de montagem do processo, a taxa do processo, seria esses valores. Eu acho que dá aí uns 400 e poucos reais, incluindo a taxa de montagem que a autoescola compra, ou cobra, na realidade, por prestação de serviço. Eu vindo no Detran e montando o meu processo, me dirigindo pessoalmente a uma escolinha e indo pessoalmente à clínica, talvez isso saia mais barato. Eu acredito que você vai ter uma economia de 20% a 30%, dependendo, né, de qual escola você procure depois. Então, existe realmente uma vantagem para quem tem tempo de vir ao Detran, né?